a discussão da água é o nosso próximo cavalo de batalha, acho que do setor rural, a partir das discussões e do quase vencimento das questões do Código Florestal, que ainda são muitas, são diversas, e nós estamos ainda na luta aí por alguns anos, a água ela é o próximo limitante à produção rural brasileira. Então, é com satisfação que eu tento trazer aqui para cada um de vocês a visão da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que, entendendo a importância do tema, entendendo o trabalho que foi feito, criou uma subcomissão que trata especificamente dos recursos hídricos, dada a importância dos recursos hídricos e dos desafios a serem vencidos para a manutenção da propriedade rural e da produção rural, e as discussões que agregaram diversos dos senhores, associações de irrigantes, federações de agriculturas, em torno de uma agenda temática que a gente entende ser muito importante, tem que ser discutida agora, e se nós não tomarmos a iniciativa, sermos proativos na questão de tratamento da água, legislações, resoluções, regulamentações, daqui a 4 ou 5 anos, nós vamos estar reclamando de problemas de ampliação da produtividade e da produção por falta d'água, né? Então, gostaria de agradecer e vamos discutir aqui o que a gente vem discutindo e as diretrizes para que cada um de vocês possa também participar dessa discussão no que toca à água, o uso da água, a conservação da água. Como a gente busca discutir, a propriedade rural hoje ela é mais solução do que fonte do problema, né? Então, eu acho que o primeiro item, né, o primeiro ponto que todos nós entendemos como principal a ser atacado é a questão dos valores, é a valoração do produtor, da propriedade e da produção rural. Como vocês viram nos painéis mais cedo, as tecnologias estão aí, os instrumentos de gestão estão colocados. O produtor rural não pode ter vergonha de dizer que usa água. Usamos água. Por quê? Porque usar água é produzir alimentos. Água é comida. É o uso mais nobre que a água pode ter, né? Então, a ideia é que água na atividade agropecuária ela tem um valor econômico, e este valor econômico ele deve ser transformado, ele deve ser aproveitado para que essa chuva, como foi colocado antes aqui, que chove em 15 dias, doutor Alessio, que em 15 dias ela esteja no mar, a gente consiga incluir, valorar, fazer-se entender que a atividade agropecuária está inserida no ciclo hidrológico, faz parte dela e tem um aproveitamento nobre, que é transformar essa água em alimentos. Então, a água ela é um bem econômico, porque a cobrança ela tem um fim, e mais para frente a gente pode, vou abordar isso, ela é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, o último instrumento que tem aquela função didática de evitar o gasto excessivo, né? Então, cobrar por cobrar não resolve o problema. Cobrar para ter retorno, para se reinvestir na área e para que o valor e a água não seja desperdiçada. E, particularmente para a agricultura irrigada, hoje a água, e ainda mais esse último ano, a água ela não é um insumo da produção e não é um insumo barato. Quem irriga sabe. A energia elétrica hoje, ainda mais hoje, com esses aumentos sucessivos, e a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, ela é muito cara para ser desperdiçada. Só se coloca a água necessária para o desenvolvimento da planta. Mais do que isso, é aumento de custo, é prejuízo para o produtor rural. Então, eu vou abordar alguns pontos que nós discutimos na nossa comissão interna da CNA, que é composta, como eu falei, por diversas associações de irrigantes, federações de agriculturas, e traçamos uma agenda comum para atacar os pontos e disponibilizar, na verdade, os pontos a serem atacados
na questão legislativa, na questão de ações da própria confederação para a melhoria do acesso à água, para a melhoria do pagamento dos serviços ambientais e tudo aquilo que está atrelado ao uso da água. Então, água é um bem de valor econômico e deve ser usado de maneira nobre, e o produtor rural deve ser valorizado por isso, né? Hoje, o que nós temos é que o produtor rural, como não vou entrar em detalhe, mas como produtor, como as outras palestras colocaram antes, o produtor rural é taxado como perdulário, usa muito água, disputa água com os outros usos, que não é verdade, e nós vamos tentar dar uma passada rapidamente para desmistificar esses pontos, né? Então, se a gente for trabalhar esse gráfico aqui, o doutor Lineu colocou muito bem, eu só dei uma realçada em algumas das expectativas que são colocadas aqui, de alguns números que são colocados aqui. Então, se a gente colocar de 1976 até 2014, 2015, houve, para uma manutenção, um pequeno crescimento, mas uma tendência de manutenção das áreas plantadas, um aumento da produção conforme o gráfico. Então, se plantava em 1976, 77, se colhia 1.258 quilos por hectare, 39 anos depois, nós temos 3.547. No caso da produção, que nós tínhamos 46,9 milhões, passamos a 204 milhões de toneladas, né? Um crescimento de 335%, num aumento de área plantada de apenas 54%. Esse índice de produtividade nos permitiu termos o que nós chamamos hoje de poupança ambiental. Ou seja, para que nós produzíssemos o que nós produzimos hoje, nós precisaríamos de os 202 milhões de toneladas, seriam necessários 162 milhões de hectares a mais para esta produção. Então, esta poupança agrícola é tudo aquilo que nós evitamos de avançar sobre novas áreas, muito atrelada à questão tecnologia. Dentre a questão tecnologia, a tecnologia que foi empregada para mostrar e ter, né, esse boom de crescimento, esse boom de produtividade, produção e produtividade, 21% dela se deve à utilização de variedades melhoradas, né? Foi se investindo em questão de genética, melhoramento de espécies, 20% à expansão da fronteira agrícola e 59% à intensificação do uso dos insumos agropecuários e irrigação. Ou seja, como aquele próprio gráfico anterior nos mostra, um aumento na produtividade com uma manutenção na área produtiva foi baseado principalmente e majoritariamente na questão da intensificação do uso de insumos e irrigação. Então, se hoje esta área irrigada no Brasil é de 6 milhões de hectares e as potencialmente irrigáveis, 47 milhões, segundo o novo estudo, acho que o doutor Lineu falou 60, mas dentre esses 60, nós já descontamos, aí foi descontado no estudo, questões de unidades de conservação, áreas protegidas, terras indígenas, todas aquelas que estão ambientalmente indisponíveis à produção, nós temos 47 milhões de hectares. Como todos podem ver, nós temos um grande caminho pela frente. Como o próprio estudo, esse novo estudo da primeira aproximação das áreas potencialmente irrigáveis no Brasil nos mostra, existem em cada uma das regiões, geograficamente colocado, as restrições que impedem o avanço dessas áreas irrigadas. Ou é questão de infraestrutura, ou é questão ambiental, ou é questão de desenvolvimento, apoio de energia elétrica, escoamento de safra, questão de solos também. Então, esses 6 milhões de hectares, eles podem chegar a esses 47 milhões. E o dia que a gente conseguir chegar nesses 47 milhões, né, o dia que a gente conseguir chegar nesses 47 milhões, e levando-se em consideração que, comparado ao sequeiro irrigado, né, em cima do valor bruto, no valor por hectare, enquanto você tem em sequeiro R$